Bom, então boa tarde a todos e a todas, boa tarde ao meu colega, o professor Luciano. Boa tarde a você que está assistindo também agora a esse vídeo no canal. A gente está vindo aqui, eu me apresento, eu sou o professor Carlos Eduardo Dubal, o meu colega, o professor Luciano Viana também. Nós temos a proposta, né, junto com outros colegas do Colegiado das Ciências Sociais, de fazermos algumas atividades extracurriculares, alimentando esse canal também, né, e possibilitando conhecimentos, digamos, de borda, né, para os acadêmicos, para a comunidade acadêmica de maneira geral, nesse momento de isolamento social. E hoje a nossa proposta, né, professora, a nossa proposta é fazer aqui um debate, né, sobre as nossas teses, né. O Luciano defendeu a tese há pouco mais de um ano, eu também, por coincidência na mesma universidade, né, Luciano? E a ideia, então, é nós apresentarmos nossas teses e depois fazermos um pequeno debate sobre elas, inclusive encontrando pontos, aí, talvez de convergência. E já vou dizer a princípio que eu não conheço a tese do Luciano, o Luciano não conhece a minha, né, Luciano? Então a gente está aqui num debate franco, tá? Então, Sim. pessoal, eu sou doutor, acabei meu doutorado, né? Enfim, me formei doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de Sociologia Política, tá? E daí, então, a gente vai fazer a dinâmica da seguinte forma, né? O Luciano se apresenta, eu apresento a tese em 15 minutos, ele apresenta a dele em 15 minutos, e depois nós temos 10 minutos cada um para fazer questões para o outro, né? Enfim, para fazer relações sobre o nosso tema, tá? Então, Luciano, fica à vontade para se apresentar, que seja bem-vindo. Maravilha. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo, né, que está assistindo. Boa tarde, Carlos, né? E vamos começar então essa conversa e vou me apresentar então rapidamente. Eu também terminei, né, o doutorado lá na UFSC, só que no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Fiz o mestrado na URGS, mestrado e graduação na URGS, né? Então tudo na antropologia, sempre na área de antropologia social. E vem aí nesses um ano e meio aí, depois do final da tese, fazendo concursos, né? Fui professor na Universidade Estadual do Mato Grosso e agora estou aí professor junto com o Carlos, né? Professor substituto, colaborador, tem vários nomes, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Então, vamos apresentar então um pedacinho, um pouco a proposta da tese, né? Então a tese, ela em si, ela tinha como objetivo fazer uma discussão epistemológica e a pergunta já de cara era uma só, né? Tinha uma grande pergunta inicial, né? O objetivo era tentar entender a partir de quais as possibilidades a gente entender um método, né, seja um método qualquer, um método científico, um método, um fazer, né, um ato de fazer alguma coisa, uma prática, sem pensar elas enquanto uma prática objetiva, né, que vai reduzir uma série de procedimentos a um objetivo final, né, sem pensar ela somente nesse ponto de vista, né? Então não é só entendendo que, por exemplo, se eu construir algo em madeira, um trabalho em marcenaria, por exemplo, eu vou simplesmente ter o objetivo de construir uma cadeira, né? Tá muito para além disso, né? Tem imagens sobre o ideal de cadeira, imagens sobre o ideal de ferramentas, de procedimentos que a gente tem uma ideia sobre o que seria aquilo, né? Então, eu fui atrás para discutir isso em relacionado à etnografia, né, que é o principal método da antropologia, o procedimento científico, principal proposta de construção de conhecimento, né, dentro da antropologia. E por que eu fui isso, né? Fui para debater, né, quando eu vi que existia uma discussão dentro da antropologia sobre o acesso à realidade, né? Como é possível o acesso à realidade do outro, ao ponto de vista do outro, né? E me caiu especificamente essa discussão quando eu estava trabalhando com doença de Alzheimer. A discussão era a seguinte: se uma pessoa com doença de Alzheimer não consegue lembrar quem ela é, né, que esse é o problema que acontece, né, fisiologicamente a pessoa esquece quem ela é, esquece de memórias, tem delírios. Como a gente poderia fazer uma entrevista, né, por exemplo, ou conviver com essa pessoa, ter diálogos com essa pessoa, se ela não entende quem ela é, se ela esquece quem eu sou, né, e esquece coisas básicas sobre a vida, né? Que tipo de diálogo seria esse, né? Se essa pessoa não compartilha das mesmas lógicas, né? Da mesma forma de lidar com a realidade e consigo próprio.
Dali eu pensei, então, tá, então a gente vai precisar discutir a metodologia científica dentro da antropologia, né, para ver se é possível ou não, e se não for possível, por que que eu deveria excluir essa pessoa como alguém que eu poderia fazer pesquisa, né? Então, como um outro que não pode falar, um outro que não pode pensar junto comigo, vai ter capacidade de dialogar de outra forma, que outras formas seriam essas, né? Como é que eu iria incluir isso numa pesquisa, incluindo, né, o doente de Alzheimer, né, a pessoa com essa doença. E aí que, né, dali dessa discussão, eu fui para discutir loucura, por conta justamente da mesma situação, né, como é que os loucos podem pensar junto com a gente, né, podem construir conhecimento junto com a gente, né, numa situação como essa, né, de bloqueio de diálogo, eu não consigo ter acesso a a mesma noção de realidade do outro. E não consigo também entender se essa metodologia que a gente usa, ela tem uma consistência aí teórica por trás dela ou não. Algo do tipo, seria possível todos os antropólogos dizerem com uma certa coerência interna, com um certo consenso sobre o que seria etnografia? Existe essa chance, né? Não só dizer como a etnografia deve ser feita, quais são os procedimentos básicos, as regras éticas, mas quais as teorias que tem por trás, quais os conceitos que tem por trás, quais as imagens sobre o que é a realidade, sobre como podemos acessar o real, né? Como podemos acessar o que é o mundo, né? E o mundo do outro, por meio disso que a gente chama de etnografia, né? Que é basicamente, né, viver com o outro, né, observar o outro, participar do mundo do outro, né, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, seja o que for, e construir esse conhecimento sobre a vida do outro ou sobre questões aí filosóficas abstratas sobre qual é a realidade, a existência humana, ou, né, enfim, tem mil questões e mil temas dentro da antropologia para a gente debater, né, o que, quando a gente vai a campo, a gente debate com essas outras pessoas, né? Mas aí com os loucos, né? Como é que se faz com essas pessoas com demência, pessoas que não, né, estão em outro estado de realidade, pessoas com perturbações mentais, como a gente faz, né? Então, minha questão era essa, né? Se a metodologia em específico ela está sendo conduzida por uma série de pressupostos, né, sobre o que é a realidade ou como podemos acessar ela, então, como a gente, ao mesmo tempo, a gente faz esse exercício de relativização, né? A gente acessa o outro e se desvencilha dos nossos próprios conceitos, né? Que esse é aquele movimento lá básico do relativismo cultural. A gente se relativiza o nosso ponto de vista para tentar mergulhar no ponto de vista do outro, tentar compreender aquilo sobre outra perspectiva. E ok, um movimento intelectual feito para se descondicionar da sua própria cultura, das suas próprias convenções sociais, para adentrar o outro, é um movimento clássico que a antropologia sempre fez, né? Agora, e é o mesmo movimento que a gente faz com as nossas discussões teóricas, né? Tu adentra, tu compreende o que um autor fala e depois tu faz uma discussão, né? Pensa aquela discussão como um paradigma novo de discussão, né? E tem várias discussões atuais, eu estava nesses debates dessas várias discussões, mas tem a discussão sobre os métodos, né? Sobre os métodos e sobre como a gente pode produzir conhecimento, como é possível se produzir conhecimento, né? A partir de quê? E aí eu fui ler vários autores da filosofia, mais especificamente da epistemologia, como Thomas Kuhn, Feyerabend, diversos autores, né, e que eu dialoguei, e a discussão era essa, né? Se a gente vai a campo, né, faz o trabalho de campo, vai tentar entender esse ponto de vista do outro, se desvencilha dos seus condicionamentos sociais, culturais, para compreender esse outro, por que a gente não se desvencilha também dos condicionamentos de como se fazer uma pesquisa, né? De como proceder, o que tem por trás desse treinamento, né? Desse condicionamento que a gente vai preparado aí a campo, que nos preparam dentro das universidades, que os textos que a gente lê, os manuais nos preparam para ir fazer, e que a gente segue repetindo esse mesmo procedimento. E minha pergunta é, será que o conhecimento que a gente produz
ele é modificado, né, ele é alterado por conta desses pressupostos, algo como, não, se eu sei que existe uma realidade plausível, né, uma realidade que eu tenho acesso, que eu acredito que eu tenho acesso, como a realidade do delírio de um sujeito que é esquizofrênico, e eu acho que eu tenho acesso a esse delírio dele. Se eu tenho certeza que eu tenho esse acesso, como eu posso ter certeza e argumentar com toda, né, toda a segurança possível que eu consegui adentrar essas imagens dele, esse ponto de vista dele, se ele não tem um retorno, né, se eu não tenho o feedback dele. Eu não tenho o retorno dele dizendo, sim, isso que você está entendendo sobre mim é mais ou menos isso mesmo. Claro que a gente nunca tem acesso à verdade absoluta, né, à realidade em si, mas num trabalho de campo, geralmente a gente dialoga com pessoas que têm uma coerência interna do seu discurso, que a gente tem uma compreensão, que tem o retorno, né, e que a gente tem essa troca. Então, se nesse caso, né, e na experiência que eu tive lá no Hotel da Loucura, lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz trabalho de campo, depois eu posso explicar mais, mas lá eu tive a, né, convivência com essas pessoas, né, dentro de um hospital psiquiátrico. Eu via que por mais o que fosse, quais fossem os nossos diálogos, interações, mesmo que fossem intersubjetivas, mesmo que fossem assim interações motivas, né, performáticas, quais foram todas as outras possibilidades de interações que não fossem a verbal, não seja a verbal, objetiva, racional. Mesmo com todas essas nossas experiências, eu tinha sempre um ponto de vista unilateral. É o antropólogo que vai a campo, é o pesquisador que vai a campo e entende da maneira que ele entendeu, e nunca tinha um retorno, né? Não se tem esse retorno. O retorno é sempre uma outra interpretação, né, sobre aquilo. Então, eu comecei essa discussão, né, sobre o que afinal é a etnografia, né? O que seria isso chamado método etnográfico ou etnografia em si, e quais as condições de possibilidade para se fazer uma etnografia. Como se eu pudesse ensinar, né, e agora nós como professores estamos nesse momento de treinar um estudante a fazer, por exemplo, uma etnografia, com quais regras, né, com quais condicionamentos, outros condicionamentos sociais, com quais outras acessos à realidade eu vou conduzir esse estudante a dizer, não, agora você fez uma etnografia, não, agora você não fez uma etnografia, né? Então, ao ponto da gente ter que, às vezes, dizer que tudo é praticamente etnografia, porque etnografia é uma experiência humana, é uma experiência abstrata, humana, é só o viver com o outro, né? Claro que é mais além disso, mas reduzindo, acaba, às vezes, sendo essa a definição mais apropriada, assim, é um viver com o outro, né? Um conviver com ele. E aí, para isso, eu criei algumas ideias, né, para tentar delimitar o que seria, então, essa etnografia, e dois conceitos principais aí, duas ideias fundantes, talvez, do que poderia ser né, a invenção da etnografia, né, enquanto método principal da antropologia, seria a primeira a criação do que é o antropólogo, a invenção do antropólogo, né, enquanto um sujeito que conhece, um sujeito cognoscente, um sujeito que tem essa experiência. E não um sujeito em específico, né, mas uma personalidade específica, né, com trejeitos específicos, com comportamentos específicos. E quando eu ia a campo junto com outros colegas, eu via esse comportamento, aquele comportamento às vezes entre o ser servil e aquele sujeito que, né, que aceita todas as situações como elas fossem como, como se o antropólogo pudesse absorver todas as parcialidades e imparcialidades do que acontecesse em campo, se mantesse numa situação, né, momentaneamente, pelo menos, sem ser atacado de nenhum lado, né, sem ser aquele sujeito num platô, né, num pedestal aí inatingível, né? Aquele sujeito que está a campo, que
não pertence àquela cultura, mas também não pertence à sua cultura, é um sujeito, um observador externo, né? E aí fui tentando identificar quais eram as características desse sujeito, né, dessa nova personalidade, um eu antropólogo, né, uma persona que pode conhecer o outro, né, a partir desse novo ponto de vista, né, do sujeito que pode conhecer, né, uma outra cultura. E, de outro lado, uma ideia de experiência, um conceito sobre o que é experiência, né? Porque o que seria experiência nesse caso, né? Uma experiência universal, é uma experiência corpórea, é uma experiência abstrata da condição humana, poderiam ser várias coisas. Então, tem uma ideia de experiência etnográfica aí por trás, e que vários autores já discutiram, e que eu fui tentando identificar, né? E, por fim, né, das três coisas que eu levantei aí na tese, foi que a etnografia, agora sendo usada em várias outras áreas, né, usada na, na psicologia, na educação, no serviço social, todo mundo usa a etnografia hoje, ela se transformou algo como um paradigma do ponto de vista como Kuhn aí fala, né, que é um conjunto de atributos, de características, de pressupostos de uma ciência, onde ela vai dizer aqui tem um conjunto de teorias, tem um conjunto de procedimentos, e aqui tem um modo de se fazer ciência específico, que é o que ele vai chamar de ciência normal. A ciência se faz assim, e todos os que forem apostar naquele modelo, né, forem dizer, não, eu vou seguir esse paradigma, vão assumir que se faz ciência de uma certa maneira e aquele modelo é o que vai ser buscado, né? Não é só um conjunto de teorias, então, mas é um conjunto de práticas científicas também. Então, quando uma pessoa da psicologia, né, um estudante, um pesquisador, vai a praticar, né, vai aplicar a etnografia enquanto método, ela vai usar também uma série de pressupostos da antropologia, né? São pressupostos teóricos também, pressupostos teórico-epistemológicos, né, metodológicos, mas também um conjunto, né, aí de pressupostos teóricos, conceituais, pressupostos sobre quem a pessoa é, né? Porque é uma experiência de imersão, né, do sujeito pesquisador no mundo do outro, então não é uma observação externa, com dados externos, tem o fato do sujeito pesquisador estar em experimentos também é o ponto central da discussão sempre. Então, o paradigma etnográfico ele viria com esse conjunto de características, né? Que necessariamente para se fazer etnografia deveriam vir. Né? Claro que hoje tem gente aí fazendo várias pesquisas de natureza etnográfica, de características etnográficas, e aí que aplica pedaços, né? Eu faço observação participante. Tá, mas o que é uma observação participante? É quando o pesquisador precisa aí argumentar e convencer uma banca de que o que é essa observação participante, ele tem que necessariamente trazer junto essas imagens sobre quem ele é, como é possível um sujeito ocidental que consegue sair do seu ponto de vista e acessar o ponto de vista de outro, consegue acessar uma realidade específica e dizer, eu conheci essa realidade, eu convivi com esse outro e eu construí um conhecimento conjunto, né, que tem um chão comum com o outro, né, a partir desse método, né? Mesmo que tu não consiga argumentar com todas né, com todas as letras e todas as características de forma assim mais precisas possíveis. Não, esse método é isso, isso e isso, né? E aí foi isso, assim, até a tese foi, né, o argumento da tese era esse, né, discutir, então, os métodos, né, sim, né, os métodos científicos de modo geral. E foi uma aventura, né, porque foi atrás para discutir num lugar específico, bem intenso, né, foi um lugar, assim, não é um lugar comum de pesquisa, é um hospital psiquiátrico, né? Hospital psiquiátrico, onde 1000 coisas acontecem, onde cada sujeito é praticamente uma cultura ali, né? São 1000 personalidades, 1000, e às vezes cada personalidade, cada sujeito daquele tem várias personalidades dentro de si, então era bem complexo, mas foi
foi assim, foi super importante eu ter feito pesquisa lá por conta, né, dessa série de discussões que eu trazia na real, desde a graduação, né? Desde a graduação eu vinha discutindo questões como essa, que já discutia envelhecimento, né? E de lá surgiram, fazia antropologia visual, e na antropologia visual a gente discute muito isso, né? Se a imagem ela é governada por essas séries de outras imagens que a gente tem pré-concebidas, então a gente produz uma imagem sobre o outro também com essas pré-concepções, né? E como se desvencilhar, como se descondicionar dessa série de pré-concepções, né? Então eu cheguei nesse conjunto de discussões hoje, que eu tô aí entre esse mundo antropologia da ciência e da tecnologia, antropologia teórica, né, teoria antropológica e epistemologia das ciências humanas, né? Então não é difícil de demarcar onde é que está, né, onde é que fica, né, o meu campo teórico, né, o meu campo de ação. Quando eu boto lá, né, às vezes para um congresso, eu boto lá antropologia da saúde, né, que é mais fácil, porque é antropologia da saúde mental, né? Mas é isso. Pô, legal, Luciano. Obrigado aí pela. É interessante, eu fiquei pensando em mil coisas aqui, fiz várias anotações e tal, mas é interessante, né? Porque quando você falou agora no final, só um comentário, né? Eu queria fazer, vou fazer vários depois, mas um agora. É que você trabalha com antropologia da comunicação, tecnologia, essas novas formas de entender o imaginário, as imagens, né? O próprio conceito de imaginário ele está voltando com mais força, parece, né? Nas discussões nas ciências humanas, sociais, e aí você fala, a gente tem que, eu acabo tendo que rediscutir também os métodos, mas eu acho que é uma coisa meio que natural, entre aspas, né? Quando a gente vai tentar entender novas realidades, novos fenômenos, às vezes a gente se depara com um arcabouço metodológico restrito às realidades que já foram pesquisadas, afinal o método é feito para pesquisar uma realidade, né? Então eu acho que é natural. E eu acho que é esse o diálogo da nossa tese, inclusive, hoje, é como que a gente vai tentar pensar coisas diferentes a partir de lugares diferentes também, né? Então, pô, e parabéns pela tua apresentação também, eu quero ler tua tese aí. A gente tem um monte de coisa na fila da vergonha, dizem, né? Nossa, a Vou fila é colocar a sua tese gigantesca. na minha fila da vergonha. Então tá. Então é isso aí, Luciano, obrigado. Aí eu vou então também fazer uma síntese aqui da minha tese, né? Eu defendi Sim. no começo de 2019, como eu disse antes, no programa de Sociologia Política, lá da UFSC, né? Tive bolsa da CAPES, tal. A minha trajetória acadêmica, ela começa aqui na Unoeste, em Toledo, né? Onde eu sou professor, nós somos colegas hoje, né? Professores, na graduação, mestrado também lá na UFSC. E a minha tese, ela é uma coisa muito interessante também, porque eu começo a trabalhar, os meus trabalhos no PIBIC, né? Os meus trabalhos na graduação são sobre identidade. Então, eu trabalho sobre colonização, identidade italiana, que é a nossa região aqui de Toledo, ela tem essa característica, né, de colonização italiana, alemã, né, de imigrantes não ibéricos. E essa discussão eu vou fazendo, e quando eu chego na tese, eu quero discutir a ideia essa ideia de se construir uma identidade sulista no sul do Brasil, né? Esse sul do Brasil, essa invenção. Tem um texto de um autor chamado Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que chama Invenção do Nordeste. Ele trabalha com Foucault, inclusive, né? Margarete Rago e tal. Muito bom. Eu me inspirei um pouco, embora não tenha me inspirado metodologicamente nesse texto, me inspirei um pouco na maneira como ele construiu o objeto. Então, eu queria entender o seguinte: como é que a gente pode entender essa construção desse discurso do sul do Brasil, essa invenção do sul do Brasil branco, do sul do Brasil europeu, né, dos imigrantes e tal. E eu percebi que eu precisava de uma categoria para entender isso, né? E a categoria que eu encontrei, porque são o quê? A maioria aqui desse discurso, ele está baseado nos descendentes de imigrantes não ibéricos, né? Os poloneses, os italianos, os alemães. Mas como é que eu vou trabalhar todas essas identidades dentro de uma categoria que seja ao mesmo tempo uma categoria da realidade? E eu encontrei a categoria pioneiros, né? Essa ideia de pioneirismo, do pioneiro colonizador, aqui no Sul ela é muito forte, né? Claro, e ela também vai avançando, essa categoria. Ela é uma categoria no sentido de categoria social, no sentido de categoria de pensamento intelectual também, que é como quando eu entro na epistemologia aqui. Enfim, eu percebi que existia esse discurso do pioneirismo no Sul do Brasil, e eu fui tentar entender, né, uma perspectiva meio desconstrutivista, inclusive, né? Tentar entender como é que ele se constrói, e aí a minha tentativa era mostrar justamente
o outro lado desse discurso, o discurso colonialista por trás do discurso do pioneiro. Porque, para mim, né, a minha hipótese de partida, o meu pressuposto de partida era que o discurso do pioneirismo era um eufemismo para a colonização, ou seja, para o colonialismo, né? Que já é um colonialismo aqui já no século XIX, né, que já é endossado pela coroa, né, os imigrantes são atraídos no processo de eugenia, que a gente conhece e tal, mas é um processo colonial, e você falar que você colonizou, né, hoje essa palavra aqui na nossa região ela tem um sentido um pouco mais positivo, mas a ideia de colonização, inclusive, que está muito discutida agora, descolonizar, né, ela não é uma ideia tão boa, né, o colonizador foi aquele que roubou as terras dos índios, hoje está vindo à tona. Então, a minha hipótese era, olha, o pioneirismo é uma categoria que vem para, digamos, não só unificar, digamos assim, do ponto de vista de uma categoria social, esses imigrantes que vieram ocupar, a partir de uma lógica europeia, o sul do Brasil, mas também meio que para esconder um pouco esse lado, digamos, estigmatizado da colonização, que é o lado da violência, né, o lado da usurpação de territórios. Enfim, essa é a primeira parte da tese. E aí vou lá, né? Aí eu peguei lá autores, né? O Mignolo, o Quijano, autores que trabalham o pós-colonialismo, a decolonialidade aqui no sul do Brasil. E aí a minha orientadora, ela teve me deu uma sugestão de eu tentar pensar também o outro lado desse discurso, que é o lado que ficou invisibilizado, né? Que é justamente os indígenas. Né? Então a gente vai lá, né? A minha crítica era, olha, vamos desconstruir, vamos mostrar o lado colonialista do discurso do pioneirismo. Tá, mas mesmo assim eu não estou fazendo o que seria importante numa perspectiva, aí sim epistemológica, mais simétrica, digamos. Que é, e o discurso desses caras? Se eu desconstruo eu de novo, né, uma pessoa branca, urbanizada, de classe média, fazendo uma crítica, né, enfim. E aí eu comecei a tentar incorporar na minha tese, comecei a pensar a possibilidade de incorporar algo, né, que mobilizasse os imaginários, as representações, enfim, o discurso dos povos indígenas que ocupavam e ocupam o sul do Brasil também. Bom, e aí eu me deparei com, na UFSC, lá em Florianópolis, eles têm a universidade tem a licenciatura, a LISMA, né? Licenciatura Intercultural Indígena, que é dos povos do sul da Mata Atlântica, que são três povos, basicamente, né? Os Guarani, os Caingangue e os Laclanochoclen. E esses povos, esse pessoal, quando eu estava escrevendo a tese, eles estavam escrevendo TCC, a primeira turma. Então, a gente tinha o que aqui? Né? A gente tinha, saindo agora do pioneirismo e falando sobre os povos indígenas, nós tínhamos os povos do sul do Brasil, ali na UFSC, se formando dentro de uma universidade, que é uma instituição europeia, eurocêntrica, e escrevendo TCC. Portanto, eu tinha intelectuais indígenas que eu podia tomar como referência para pensar essa problemática, e não como objeto. Olha a questão antropológica aqui, né? É uma coisa que eu tento fazer no final da tese, inclusive. Já toco nesse assunto. E aí foi o outro lado da minha tese. Então, eu vou só para deixar mais didático aqui. A primeira parte da tese foi essa desconstrução, né, do discurso do pioneirismo e como é que eu fiz isso, metodologicamente falando. Eu peguei a literatura, selecionei vários volumes, né, vários livros, literaturas de obras memorialísticas, biográficas e também das ciências humanas, que falam sobre o pioneirismo no sul do Brasil. Né? E aí eu fiz uma análise discursiva, né? Eu fiz uma análise de discurso, mas uma análise de discurso não no sentido mais linguístico, mais aprofundado, mas uma análise do sentido da construção do discurso, né? Como que o discurso constrói a realidade, não só o que ele esconde, né? Mas como ele constrói a realidade como uma prática, né? No sentido do Foucault. E aí eu mostrei a partir na primeira parte da tese, demonstrei a partir dessa literatura memorialística sul do Brasil, né? Elas se apropriam da categoria pioneirismo de maneira essencialista. Né? E eles fazem análise do pioneirismo, da colonização, tratando o pioneiro como pioneiro, sem fazer a crítica da própria construção da categoria. Então, essa é a primeira parte da tese. E a segunda, eu faço o quê? Eu pego os TCCs dessa turma que se formou em 2015 na UFSC, né, dos povos indígenas Laclanochoclen, Guarani e Caingangue, e faço uma análise também discursiva das TCCs deles. E aí, a partir das referências da construção de uma cosmovisão de modernidade, de um sociólogo peruano chamado Edgardo Lander, a partir dessa construção metodológica, desses critérios, eu vou tentar mostrar, né, como que o discurso do pioneirismo ele reproduz uma lógica eurocêntrica e como que os povos indígenas eles veem a partir de outra lógica, inclusive não é nenhuma lógica no sentido científico convencional. Aí a gente poderia falar dos paradigmas do Kuhn de novo, né?
Ou poderíamos falar enfim, como você consegue falar a partir do lugar do outro, que é o que você estava discutindo aí, né? Que a gente poderia discutir. E aí, nesse momento, eu faço o quê? Eu faço uma reconstrução de como que surge, né, a emergência indígena na América Latina a partir da década de 70, esse pan-indigenismo, faço um histórico da escolarização indígena no Brasil de maneira geral, no Sul também, das universidades, e mostro como que, então, as universidades, esses cursos de graduação das universidades, que oferecem cursos de graduação específicos para povos indígenas, eles têm um potencial de transformação, né, dos imaginários, inclusive de reconstrução das próprias identidades indígenas, que hoje, a gente sabe, no Brasil, servem como fundamento legal e legítimo para questões de demarcação de terra, por exemplo. Mas a identidade tem um fundamento também aqui político, né? Então, a minha intenção era justamente fazer o quê? Não comparar, né, mas trazer à tona, na minha tese aqui, essas duas realidades, o discurso do pioneirismo e o discurso dos povos indígenas, né? E aí tentar mostrar o que a gente poderia pensar a partir disso, né? Já chego nos objetivos, só quero falar sobre o último capítulo aí, que chama-se Outros 500, que é uma brincadeira, né, entre aspas, que aí eu me proponho a fazer no último capítulo um ensaio, né, um ensaio sociológico, me apropriando tanto da literatura sobre o pioneirismo, das ciências sociais e humanas, ou seja, do establishment, né, da universidade, que é uma instituição eurocêntrica, a gente sabe, como também me apropriar dessas TCCs, desses povos, aí como referências bibliográficas, né? Ou seja, eu tomo uma sugestão da Katharine Walsh de não pensar sobre, mas pensar com, percebe? Pensar com o outro, sujeito, e tento reconstruir, né, uma história, tento reconstruir um relato histórico do sul do Brasil, mas aí de um ponto de vista intercultural, né? Mobilizando como referências tanto os pensadores, né, da universidade, quanto os pensadores que estão na universidade, mas são pensadores indígenas, né? Uma tentativa ensaística, digamos assim, né? De fazer essa discussão. Então, assim, bastante coisa, né? Eu falei isso na minha defesa, que a minha tese ela traz muito mais dados e informações do que eu consegui lidar, de fato, com eles, né? Mas a gente acaba tendo, né? Muitas coisas a gente amadurece depois, né, Luciano? Acaba tendo insights sobre coisas que levantou e vai, enfim, com o passar do tempo, vai conseguindo trabalhar de maneira também mais madura alguns dados, mas de maneira geral, só para finalizar aqui, mais um minutinho, o resultado da tese foi esse, né? O discurso do pioneirismo no sul do Brasil, ele é um discurso eurocêntrico, a academia, boa parte da historiografia regionalista do sul do Brasil, boa parte das ciências sociais, parte da antropologia se apropriaram desse conceito, muitas vezes fizeram alguma crítica, mas também mantiveram a visão eurocêntrica da origem histórica desse imaginário de pioneiro, né? Quem que é o pioneiro? O pioneiro civilizador, é o cara que tá... A ideia de pioneirismo ela só é legitimada porque ela está conectada à Europa. Não é o pioneiro do Brasil, é o pioneiro que veio da Europa, né? Ele é melhor, ele é civilizador justamente porque ele é superior dentro daquela perspectiva da antropologia cientificista do século XIX. Né? Então, por um lado, a tese mostrou isso, a partir dos próprios discursos da academia, e, por outro lado, ela mostrou que as formas de produzir conhecimento, elas não devem ser segregadas, não é, a um único tipo de cânone, né? Porque a gente tem dois problemas aí fundamentais. O primeiro é que a gente vai voltar a discutir o positivismo. O cânone é o quê? Ele é estabelecer uma forma universal de conhecimento, né? E a segunda é que quando você diz que há um tipo de conhecimento possível, você deixa uma série de sujeitos fora da possibilidade de serem sujeitos, né? E no polo dos objetos, que é o que acontecia com os indígenas, e é o que eu quero mudar aqui. Eu não estou falando por eles. Eles estão falando pela minha tese. Percebe? Percebe a diferença de posicionamento metodológico, né? Então a tese trouxe à tona essas duas questões, né? Que a gente tem ainda uma ciências sociais, boa parte eurocêntrica no sul do Brasil, que a gente tem, né, um imaginário, uma cultura eurocêntrica aqui também, e por outro lado que a gente tem possibilidades de construir conhecimentos para além dos cânones do positivismo que se estabeleceu, e né, mesmo em algumas discussões relativistas ainda permanece como eixo, né, de estrutura metodológica. Mas então é isso aí, né? Só para dizer o título da tese, ela foi batizada pela minha orientadora, chama-se O Pioneirismo na Terra, entre aspas, sem Deus, sem rei, sem lei.
fecha aspas, eurocentrismo e interculturalidade desde o sul do Brasil. Então, aqui não tinha nem Deus, nem rei, nem lei, né? Então, os pioneiros podiam tudo, inclusive recontar a história. Sim, sim, né? Essa é a grande história, né? Que todos os que vieram, né, da Europa contam, né? E é uma história que não é só do Paraná, é todo o sul do país, né? Os pioneiros é aqueles que chegaram, os primeiros a chegarem, né, na terra sem lei, sem nada, na terra desabitada, né? Chegaram no paraíso. 13 mil anos de arqueologia indígena e eles chegaram primeiro, né? Sim, eles descobriram, né? Descobriram uma terra que não existia Exatamente. nada. Você vê que 400 anos depois tem a mesma lógica do descobrimento de 1492 impregnado no imaginário, né? Como que Sim, colonialismo ele se reproduz, né, secularmente. sim, sim. Eu fico Você começa imaginando. falando agora. Desculpa. Sim, começo que aí Você pode agora, ser? né? Já Posso, está pode, aqui, que né? aí eu Tá. já seguimos o gancho aí de tudo que tu falou agora, né? Eu adorei tua Beleza. apresentação. A gente Obrigado. já tinha dito algumas coisas, né? Já tinha ideia do que era que tu. Eu já tinha ideia do que tu trabalhava, mas agora tá muito mais claro, assim, né? Apesar que, claro, 15 minutos falando nessa tese que a gente fica 4, 5 anos, né? Às vezes mais fazendo pesquisa. Não é Eu nada, né? tenho uma colega, só uma parte, eu tenho uma colega que fala que você tá bom em explicar a sua tese quando você consegue explicar ela em 10 minutos para sua avó. Eu Sim. nunca vou conseguir ficar bom em explicar minha tese, cara, porque eu acho que é impossível. Não pela minha avó, por mim. Sim, sim. É muita coisa. É muita coisa, né? Tipo, o que tu queria com essa tese? Imagina. É, São várias aí que coisas. tá, às vezes a gente descobre coisas que não descobriu antes, durante o processo, né? É, Isso é é. interessante. E ela A tem, pesquisa ela tem esse caráter, né? e ela tem esse amadurecimento, né? A gente vai Exatamente. dialogando, depois trabalhando com isso que a gente levantou na tese por muito tempo, assim, né? Produzindo artigos, né? Indo em eventos, fazendo debates como esse que a gente está fazendo aqui, né? E cada vez vai Exatamente. encontrando mais, assim, às vezes tem, né, tem algumas pessoas que vão cada vez ficando com mais ódio da sua tese, assim, porque vão achando, meu Deus, quantos furos eu deixei passar, quantas incoerências, né, incompletudes tem. É Mas é isso. isso, né? A gente nunca vai chegar, né? É um momento da nossa vida ali que a gente estava pensando sobre aquelas coisas, de um debate específico, né? O pós-colonialismo hoje está super em voga, uma discussão que está em voga, não só agora, né? Faz muito tempo, mas está cada vez aumentando mais, né? Essas Sim. discussões. Eu já li algumas coisas assim os pós-coloniais, os decoloniais, né? Todas as discussões aí de vertente pós-marxista e estão discutindo, né? A situação colonial, elas são hoje na antropologia um dos centros, né, da discussão, né? A gente tem discutido muito dentro da antropologia isso, né? E até, inclusive, eu estava, para a gente conversar, estava pegando um texto que eu queria, daquela lista de textos que a gente quer ler e não lê nunca. E agora eu peguei um texto que eu estava querendo ler e se encaixa perfeito, né? Que é O Etnógrafo perante o Colonialismo, né? Do Michel Leiry. E Michel Leiry é aquele que fez África Fantasma, né? E é um texto Muito bom. maravilhoso, assim, que ele levanta em 1950 várias dessas questões que tu está levantando, né? E o Lery, assim, né, fez várias discussões sobre o que seria essa antropologia, o que seria essa etnografia, e uma delas, né, algumas delas ficariam perfeitas nessa discussão que tu está levantando, porque a principal delas é essa, né, como pensar com o outro, né, como fazer levar a sério o discurso do outro, tentar entender que esses sujeitos estão construindo esse conhecimento conjuntamente com a gente, mas a partir de onde, né, de que chão, e que né, como já tinha lá no início do século, já visto que as culturas não são estanques, as culturas elas se transformam, o que seria reconstruir essas identidades do outro, né, se essas identidades culturais, se elas nunca tiveram fixas em algum lugar, né? Como se discutiu muito, né, contra a ideia folclórica, né, culturalista de que a cultura ela é estanque, ela nunca se transforma, né, a cultura da tradição, e que ela precisa ser resgatada, precisa ser preservada, né, conservada em um museu, né, em peças. E ele faz essa discussão, né, que apropriação é essa dos colonizadores feita diante de uma cultura que se transforma e que se quer
deixar ela como se fosse uma estátua, né, engessada, né, e tida como algo inviolável, né, imutável, né. Quem é que de fato vai lá na cultura do outro e vai perguntar quem são vocês, né? Quem são vocês? Como vocês vivem? É nós, né? Nós, os brancos civilizados, condicionados pela nossa cultura ocidental, a gente vai lá chegar e vai querer, do nosso ponto de vista, com os nossos métodos, dizer quem eles são. Mas no momento que a gente vai dizer quem eles são, a gente está condicionando eles também a dizerem quem eles são, como se fosse uma marionete, né? Como se fosse aquele bichinho que a gente bota a mão assim, né? E diz, fulaninho fica dizendo o que você quer dizer É o pelo fantoche, né? fantoche. É. Então, tu cria esse fantoche, né? Fazendo o que o outro, ou recortando, né? O que o outro diz, mas por aquilo que tu queria dizer, né? Pelos teus pressupostos ou aquilo que tu gostaria que o outro dissesse, né? E pela nossa interação com o outro, né? Pelas coisas que a gente recorta, né? Pelos nossos posicionamentos morais, políticos, éticos, a gente vai construindo esse discurso com o outro, né? E aí que ele se pergunta, né? É possível pensar com o outro a partir de que chão comum, que horizonte comum é esse? A gente vai conseguir se entender a partir, né? Ter o pressuposto de que estamos se entendendo e que estamos falando sobre as mesmas coisas, né? É o primeiro ponto, né? Às vezes a gente está conversando e a gente não está falando sobre as mesmas coisas. Nós que falamos a mesma língua, nós que nascemos na mesma cultura, já a gente não tem essa certeza absoluta de que estamos se entendendo e de que chão comum é esse de experiência, né? Que são outras experiências radicalmente diversas e diferentes das nossas, que a gente pressupõe que a gente está falando sobre a partir do mesmo lugar comum, né? Que é esse lugar da experiência. A gente tem experiência com essas pessoas e a gente chega a partir né, de uma série de inferências aí diz não, a gente está tendo a mesma experiência a partir daqui porque a gente viveu isso, isso e isso. Então, será que a gente não estaria inventando essa cultura, né? Construindo essa cultura a partir desses pressupostos, né? Por exemplo, os pressupostos políticos que estão por trás, né? De uma conscientização sobre as condições socioeconômicas marcadas pelo capitalismo, né? Que aí toda discussão marxista vai dizer, então, será que essa discussão teórica não está condicionando esse olhar sobre o outro e condicionando um certo conhecimento que a gente está construindo sobre o outro, né? Então não é aí tem, né, tem não só uma discussão teórica, mas uma discussão metodológica também. Como eu conheço o outro é também o que eu quero conhecer sobre ele, né? Não tem uma separação, né, entre método e teoria, são os dois juntos, né? Então, eu acho que eu ficaria super curioso, né, para entender, porque na antropologia tem essa discussão, né, a gente vai discutir quem é esse outro para muitas vezes tentar defender, né? Defender a situação, né, de social né, de ataque de diversas outras sociedades que estão atacando sociedades indígenas, por exemplo, né, diversas outras culturas que estão ali, né, de pessoas que estão numa situação social super vulnerável e que a gente acaba, né, dentro da pesquisa, pelos preceitos, pelos né, as ideias dos nossos códigos de ética, a gente aceitar em defender, né, a situação que o outro está e denunciar, né, e não ser negligente diante do sofrimento do outro. Mas quando a gente está pesquisando com pessoas que a gente tem já um pressuposto crítico em relação a eles, né, como os pioneiros, já tem um pressuposto, uma crítica em relacionada ao que eles estão, né, ao que eles vieram fazer no Brasil, a postura em relação a esses outros que são marginalizados hoje, que estão numa situação vulnerável, e como ter uma interação essa de um chão comum, né, onde tu vai estar compartilhando compartilhando de certa forma um ponto de vista sobre outro que tu precisa relativizar, mas que também não vai entrar em embate com essas pessoas, né?
vai tentar compreender elas a partir do ponto de vista delas. Mas se tu já tem uma crítica em relação a elas, né, como seria possível, né, tu compreender elas desvencilhado dessa tua crítica, né? Claro. Então, eu fico curioso, né? Como? Né? Como poderia fazer uma pesquisa Pois assim? é uma baita pergunta. Eu acho que o que a gente está tocando, de certa forma, você finalizou? Desculpa, Luciano. Sim. Eu acho que, de certa forma, essa discussão ela retoma um pouco, né, a ideia do positivismo, né, de como acessar as percepções do outro. A pergunta é, a gente tem condições de acessar as percepções do outro de fato? Ou será que a gente deveria começar a pensar uma outra coisa, né? Assim, porque eu não sei se a gente deve continuar insistindo, porque uma questão que eu pensei aqui, que também está relacionada à minha tese, a gente vai fazer esse diálogo epistemológico aí você agora, porque eu transito pela antropologia, de certa forma, claro que não sou antropólogo, mas tem um certo trânsito, né? Porque o meu tema ele vai abranger também. Mas eu quero pensar, a gente fica pensando, querendo responder a pergunta, o que é a ciência? Né, de maneira geral. E a gente esquece de dizer que não existe uma maneira única de fazer ciência. O próprio Feyerabend mostra isso. Quando você pega lá Deus e a Ciência ou a Ciência em uma Sociedade Livre, ele, nos dois textos, ele vai argumentar isso. Ele mostra, por exemplo, que o Copérnico teve que abrir mão de uma das duas coisas. Ele teve que ficar ou com a ciência da época dele ou com a razão. Quer dizer, nem sempre a ciência e a razão elas coincidem. Né? Então, quer dizer, o que é, se a gente partir da pergunta o que é a ciência, a gente sempre vai estar querendo dar uma resposta convergente. Mas a antropologia é diferente da física. Né? Existe uma discussão sobre tempo, espaço, aceleração? Existe. Física quântica, a gente pode aproximar os campos. Mas é diferente. Então, como é que a gente vai tratar de maneira igual objetos diferentes? Né? Acho que essa é uma questão. E a gente volta naquela questão do positivismo aí. Né? Então, então beleza. Então, como é que a gente vai fazer para se colocar no lugar do outro? Olha, a questão é, a gente tem como se colocar no lugar do outro. Por mais que você faça... Aí eu lembrei do Fabian, né? Do Johannes Fabian, o tempo e o outro, né? Que é o antropólogo holandês, que ele fala a crítica que ele faz ao presente etnográfico, né? Na hora que eu tô ali, sujeito, eu tô escrevendo sobre o cara, a gente tá vivendo a mesma experiência. Você falou da categoria de experiência antes, né? Só que a hora que eu vou escrever, eu me coloco em outro tempo. Né? O presente etnográfico, ele é, digamos, violado, a etnografia do presente, por eu me colocar num tempo que, no ponto de vista da antropologia, que ainda com algum resquício do colonialismo, né, se via como um tempo superior. O antropólogo é o quem? É o sujeito que vai identificar o objeto, que vai dizer quem é o outro. E aí eu acho que é interessante a proposta da Katharine Walsh. A Katharine Walsh ela é uma pedagoga, mas ela trabalha no campo das ciências humanas de maneira geral, estadunidense, que é professora e mora no Equador há muito tempo, trabalhou com Paulo Freire e tal. Ela diz fazer um trabalho com e não sobre, que é o quê? Não se colocar no lugar do outro, né? Você permitir que o outro fale. Então, a tentativa, no meu caso, por exemplo, o meu ensaio é isso. Claro que eu parto com uma crítica dos pioneiros, né? Evidentemente, era o que eu queria pegar. Mas é interessante que eu descubro algumas coisas, por exemplo. Eu descubro que dentro das comunidades indígenas, tem alguns indivíduos indígenas que têm comportamentos que se aproximam muito mais de uma cultura eurocêntrica do que uma cultura propriamente indígena, no sentido, digamos, né, dentro das características gerais daqueles povos. Uhum. Inclusive os próprios graduandos que escreveram os TCCs, os intelectuais que eu peguei, foram dezenas de TCCs, quase 100. Eles dizem isso, falam, tem fulano de tal que não quer terra indígena para cultivar a tradição, né? Não tradição no sentido que ela se mantém fixa, né? Mas no sentido de você poder legitimar que aquele povo tem um lugar para viver a cultura dele. Você sabe que isso é fundamental, né? Mas tem os indígenas falando, tem gente que quer terra indígena quer terra indígena para poder vender. Uhum. Quer dizer, a gente também tem que tomar um cuidado com duas romantizações, a romantização do método e a romantização do objeto. Sim. E aí, claro, que a gente vai tomar, evidentemente, né? Porque aí, a outra questão, eu acho que, só para finalizar a minha fala aqui, que eu acho que é uma outra discussão que a gente está com o positivismo ainda. Pô, mas daí a gente acaba tomando partido. Como é que você não toma partido? A pergunta é, você pode não tomar partido explicitamente, mas implicitamente como é que você não toma partido? Né? A gente está falando do quê? Está falando de fazer uma sociologia positivista de novo, de tratar o fato social como coisa. Né? Não sei se a gente ainda está nessa, sabe? Depois do Freud, do Foucault, né? Enfim, como que você faz, né? Então, acho que é isso. Eu acho que o nosso trabalho ele dialoga muito bem aqui, sabe? Que é como falar pelo outro
E assim, mais uma coisa, a gente tem que se perguntar, que eu acho que, só para finalizar aqui, Luciano, daí, que eu acho que é uma coisa essencial. Tá, beleza, então eu deixo o outro falar por ele mesmo. Só que eu não tenho que partir do pressuposto do que ele está falando também é uma essência própria dele. Porque as identidades são construções. Então, mesmo quando o outro fala por ele, é uma construção dele sobre si mesmo. E se a gente pega o Frederic Barth, por exemplo, que fala aqui a identidade de um grupo social, de um grupo étnico, como diz ele, né? Ela é composta pela heteroidentidade e pela autoidentidade, ou seja, é a convergência da autoatribuição e da atribuição do outro que gera uma identidade de fato social cultural. A gente tem que perguntar até que ponto as pessoas concordam, né? Até que ponto, sei lá, o preto concorda em ser chamado de preto, e quais concordam. A gente teve em Joinville, por exemplo, eu me lembro disso, estava fazendo doutorado ainda, agora não vou lembrar o ano específico, mas a gente teve um problema no movimento negro, que o movimento negro de Joinville entrou num conflito com os haitianos, porque eram negritudes diferentes. Sim. Sabe? Então, é um problema epistemológico, mas é um problema epistemológico que emana de um fenômeno social, que é o fenômeno das particularidades. A gente não tem mais como tratar as particularidades do ponto de vista universal. E isso acabou mesmo com a nossa possibilidade de fazer a ciência no sentido convencional. Então, eu acho que nós, né, que estamos também pensando isso, cabe a nós também fazer o que você se propôs a fazer no seu trabalho, que eu não me propondo a fazer no meu. Pensar novas formas de pensar. Né, e pensar novas formas de discurso, né, e discursos sejam pluralistas, né, includentes. Sim. E aí, né, nossa, eu fico vendo quanto nossa discussão é atual, mas ao mesmo tempo é muito antiga, né? Esse texto, por exemplo, de 1950 está dizendo exatamente isso, né? Michel Leiry está dizendo em 1950 que seria uma utopia, e é o que está acontecendo hoje, seria uma utopia se os nativos, né, se esses outros sujeitos que colonizados e pesquisados por nós pudessem fazer suas próprias pesquisas na universidade. Que hoje, né, depois de aí 50, 60 anos, 70 anos, finalmente está acontecendo. Os indígenas estão dentro das universidades, os quilombolas estão dentro das universidades pesquisando. E ele alertava... Teve reação, né? Sim. Teve reação, né? E fazendo esse conhecimento, construindo esse conhecimento reverso, né? O conhecimento Exatamente. que é produzido pelo ponto de vista deles sobre nós e sobre o que a gente espera, as nossas expectativas do que eles vão dizer, né? A expectativa dos etnólogos, por exemplo, tinham vários que tinham a expectativa, não, eles vão revelar segredos que a cultura até hoje a gente não conseguiu revelar, né? Porque eram segredos da cultura. Então, assim, não é, essa expectativa foi rompida, né? Quando eles começaram a Só uma produzir. partezinha aqui. Você me fez lembrar uma coisa muito interessante, que alguns dos intelectuais indígenas que eu li o TCC diziam, olha, é tal antropólogo, né, aqueles antropólogos mais antigos que vieram para o sul do Brasil, estudar os Guarani, os Caingangue, agora eu não lembro, né, enfim, o nome deles, mas Sim. tal antropólogo veio aqui e falou que esse nosso ritual era isso, ele viajou, não era nada disso, era outra coisa. Quer dizer, eles poderem vir e falar, não, você estava errado, né, você interpretou mal. Né? A própria ideia do Geertz, eu acho que o Geertz é muito bom aí, né? A interpretação, né? A ideia de você interpretar, mas a questão é, a interpretação ela sempre parte de um lugar, e esse lugar, no nosso caso, é o nosso lugar, né? Sim. Desculpa, eu cortei o seu... Sim, mas é justamente parte de onde, né? E parte, mesmo se pensar com, né, parte de um pressuposto que a gente tem um chão comum para falar, que a gente tem uma experiência comum, que a gente tem pressupostos sobre o que é a vida, sobre o que é a experiência, sobre o que é o pensar em comum, e que não existe esse em comum, né? Não existe algo que nos alicerce enquanto humanidade e a gente vai dizer todos a partir... Senão talvez a gente nem precisasse estar pensando, né? A gente não precisasse nem ter as ciências humanas se a gente tivesse esse grande chão comum de entendimento universal, né? Então, é uma ideia eurocêntrica. As ciências humanas são uma instituição eurocêntrica, né? São eurocêntricas e são modernas, né? Partem desse Exatamente. pensamento moderno, onde o acesso à realidade, o acesso ao pensamento, ele é universal, né? Esse pensamento, né, universal, né? Essa racionalidade universal. E o Foucault vai mostrar isso, né, na obra inteira dele. E aí, o que o Michel Leiry alerta aqui nesse texto, né, que eu fiquei impressionado de ver, é que justamente ele fala, tá, ok, os indígenas vão fazer pesquisa, né, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, eles vão produzir conhecimento sobre eles ou sobre os brancos a partir do próprio ponto de vista deles, mas com que métodos, né? Com que condicionamentos sociais vivendo
né, que depois aconteceu, né, os indianos, vários indianos indo para a Grã-Bretanha, indo para a Inglaterra, nas universidades de lá, produzindo ciência lá, né? E aí fazendo que tipo de ciência é essa, né? Com as nossas regras acadêmicas, com todos os nossos condicionamentos sociais que eles têm que conviver dentro das nossas universidades, com as regras da CAPES, do CNPq, e com os métodos, né? Com os nossos métodos, né? Que a gente condiciona e a gente treina os nossos universitários, pesquisadores a produzir a ciência daquela maneira e não de outra, né? Com as nossas categorias de pensamento, né? Então, e aí tá, né, toda a discussão dos decoloniais, né? Não é simplesmente uma luta política contra a hegemonia colonizadora ou contra, né, uma quantidade infindável sempre de autores europeus e ocidentais sendo citados, né? Citar os nossos. Não é só isso, é de descolonizar o pensamento, né? De descondicionar o nosso pensamento, as nossas noções pré-concebidas para a gente tentar produzir essa outra ciência, mas talvez não só uma ciência em comum, né? Um conhecimento em comum, mas um conhecimento crítico, né? Que nos descondicione, né? E aí está o grande objetivo assim, que eu tentei seguir, né? Por ler os decoloniais, ler as feministas, ler o Bruno Latour, né? Ingold, toda essa galera e esses, né, outros filósofos que discutiram que é essa ciência positivista, para tentar encontrar esse mais ou menos caminho possível aí hoje, que é descondicionar, né? Descondicionar a nossa ciência para produzir outra consciência, né? Será que é possível? Eu não sei se é possível ainda, né? Porque é interessante que no momento que tu cria um descondicionamento, tu cria outro condicionamento, né? Imediatamente tu precisa ter outro modelo de ciência para ser posto em prática, né? E qual é esse outro modelo que a gente tem, né? Essa é uma crítica que eu ouvi no Ala, né? Vocês são os colonizadores da decolonização. Sim. Mas assim, um pouco, no meu caso, a minha tese, um pouco de trazer os discursos indígenas era isso, era desconstruir, mas propor outra coisa no lugar. Mas você toca em questões fundamentais, eu acho que é justamente essa a nossa discussão, e não é uma discussão nova mesmo, né? O que o Thomas Kuhn está falando é isso, basicamente, né? Ele está falando, olha, né, as estruturas, elas se recondicionam. Né? A questão é, a própria, duas coisas aqui só, né? Uma, quando você fala, deixa eu só me mentalizar para mim não esquecer. Uma, quando você fala de, a pergunta que a Gayatri Spivak se faz, né? Pode o subalterno falar? Sim, sim. Eu até digo isso na tese, se eu não me engano, de passagem. Pode, a questão é como? Uhum. O subalterno sempre falou. A questão, ele é ouvido? Né? É uma questão. E a outra que você fala que é muito interessante é quando a diáspora do colonialismo ela volta para as universidades. Então a gente tem novos campos de pesquisa, os estudos culturais. O que é? O Stuart Hall saindo da Jamaica e indo para a Inglaterra. Exato. Né? Se você pega, por exemplo, outros autores, como os próprios pensadores do pós-colonialismo sul-asiático, né, que trabalham Foucault e Gramsci, né, pensando a partir da periferia, é o quê? É o trânsito dos periféricos dentro do mundo da academia mainstream. Então, é justamente isso. Quando os subalternos têm condições de entrar na universidade, eles não vão fazer a mesma coisa e nem outra coisa. Aliás, a gente não tem que dizer o que vai ser feito. A gente já tem que permitir que esses espaços sejam abertos para alguma coisa ser feita. Sim. Eu acho que a mudança é aquela ideia, né? O caminho se faz ao caminhar, né? A gente tem que aqui sair caminhando, né? E assim, se a gente quiser fazer uma ciência mais... Não vai existir uma ciência completamente neutra, né? E completamente positiva nas ciências humanas. Mas mais abrangente, a gente tem que se dar as mãos e pensar junto. Né? E começar a nos pensarmos enquanto sujeitos simétricos, né? E a gente está caminhando, eu acho, nesse sentido. E eu acho que, inclusive, só para finalizar minha fala aqui, um pouco dessa reação política que a gente vê hoje no mundo inteiro, no Brasil, é um pouco de essa ideia do marxismo cultural, esse fantasma. É um pouco das classes conservadoras vendo que está existindo uma mudança de mentalidade. Uhum. E se a gente tiver espaço, né, eu falo a gente porque eu sou também filho de família pauperizada, que tive bolsa para poder fazer mestrado, doutorado, senão não tinha feito, etc. Né? Contraditoriamente, eu sou filho da meritocracia, embora eu não acredite muito nela, né? É uma coisa meio louca isso, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem, é isso que acontece, né? Quando a gente tem espaço, né, para entrar dentro das instituições, seja na universidade, seja, né, as pessoas da periferia se tornando médicos, profissionais liberais, advogados, engenheiros, a gente começa a construir uma sociedade mais planificada. Eu não estou falando planificada em sentido político nenhum.
Estou falando de horizontalidade mesmo, né? Uma sociedade que as pessoas tenham, né, e sejam mais próximas socialmente, né, do que a Sim, nossa. sim. Eu tenho tentado, assim, né, nos textos, nas discussões, a gente tentar, eu, né, me propondo a isso, né, fazer esse exercício de sair de uma imagem que é romântica, uma imagem de ciência prescritiva, né, de onde a gente vai olhar como é a realidade, jogar um líquido de contraste, ver como é, afinal é ela, né, Revelar, né, essa ideia de revelar, revelar do positivismo, revelar sim, as leis naturais, né? revelar Quer o dizer que que de alguém fato fez aquela existe. lei, né? Sim, O positivismo é muito doido, é muito idealista, porque se você revela uma lei natural, alguém fez aquela lei, quem fez? Deus. sim, Quer dizer, a gente está com isso ainda, não dá mais, né? é, é. Deus já está morto, né? Desde o Nietzsche, pelo menos. Exato. E a gente está carregando ainda esse A mesmo ideal, cruz. né? E carregando, às vezes, inconscientemente, né? A gente vai lá e tem uma luta política, né? E tem um Exatamente, engajamento com outro, exatamente. e tem essa tendência a querer dizer como as coisas devem ser, né? E eu acho que a gente é muito falho, né, enquanto cientista social, em querer dizer de forma pragmática como as coisas devem ou não devem ser, né? O O que que falta, melhor, né? e aí, o que falta, o que precisa ser feito, ou como o outro deve ser, ou como a gente deve comportar, É. e ficar cagando regra, né? Dizendo, não, não, Mas agora a ciência vai ser assim, a ciência não vai ser assim, o né? E método não, comparativo é uma das bases, né? Pega o sim, Durkheim, que é Durkheim? Método comparativo. total, Weber, método comparativo. Marx, método comparativo. sim, A gente é, está sempre comparando. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas sim, quando a gente compara, tomando algo como referência, aí ferrou, né? é, exato. O E que diz que aí, aquilo é referência, né? sim, e como é que a gente consegue escapar, né? Consegue ter uma fuga desses grandes modelos, né? Eu acho, assim, né, que um dos lugares principais para a gente focar em entender como essa ciência produz não é na discussão teórica, mas sim na própria arquitetura do que é a academia, né? Na estrutura acadêmica em si, como ela se move, né? Quais são as estruturas, quais são os artifícios usados para concursos, por exemplo, para processos seletivos, para avaliações, né? Nossos modelos de aula, né? Nosso modelo de Exato, ensino informa muito como a gente produz conhecimento. E aí está de novo no método, né? Como a gente faz exato, tem tudo a exato. ver com o que a gente faz, né? Condiciona aquilo que a gente faz, né? Então é maravilhoso, claro, que a gente hoje, né? Eu também de classe média baixa, como tu, a gente está aqui hoje, antes algo que era inconcebível, e também indígenas, quilombolas, gays, trans, todos estão hoje de certa forma conseguindo entrar na universidade. Hoje é uma universidade cada vez mais plural, mas ao mesmo tempo com que regras é essa que a gente tem que é a universidade em si, que a gente acaba se submetendo, construir esse estudante, esse pesquisador a partir dessas regras, né? É, E não são regras só meritocráticas, são regras de produtividade, são regras de como conceber o que é a realidade. E esse treinamento vai sendo feito durante a graduação, né? A gente não percebe, mas esse treinamento vai sendo, esse total. condicionamento vai sendo feito, e a gente chega no trabalho de campus, chega lá e vira como quase que fosse uma máquina aí de produzir pesquisadores, né? É. Aham. Pesquisadores que sejam produtivos, né? Essa loucura atrás da produção, né? E isso a gente está vivendo hoje. E a gente está parado em casa agora, né? Por conta da pandemia, a gente tem que estar produzindo. Como assim a gente vai ficar em casa e não vai produzindo? Mas com que estado Exatamente, é. mental, né? Com que condições a gente às vezes tem para produzir, né? Num momento como esse. Então, eu acho que é bacana a gente levantar essas questões, mas aí levantar questões de um lado. A gente talvez não saiba o que dizer, né? O que ir fazer, né? Prescrever que ciência é essa, mas a gente pode mudar as estruturas da universidade, né? As estruturas aonde essa ciência é feita. E Perfeito. uma ciência plural, né? Uma academia plural, não adianta só criar cotas, fazer políticas públicas para inclusão, se tu não muda as próprias estruturas que são verticalizadas, né? E fazendo com que esse outro se condicione, né? Se submeta, né? Seja subalterno a uma estrutura que está o tempo todo fazendo com que ele obedeça, né? Sim. Que não existe participação. A estrutura está aí, as regras do jogo estão aí, tu entra na universidade tem que aceitar. São essas e Sim. deu, né? Eu acho que, né?
que dá é isso para fazer. A universidade, como as instituições da modernidade em geral, são, não só da modernidade, né? São socializadoras, né? Quer dizer, elas ensinam um conjunto. Eu acho legal esse teu pensamento, né? Pensar a ciência como um conjunto de práticas culturais. Sim. Ou seja, como fazer um modus operandi. A gente não faz ciência em outro lugar, a gente faz ciência aqui e agora, carne e osso, sangue, suor, lágrima, né? Sofre, né? Sim. Mas é isso. Luciano, eu queria ficar conversando contigo aqui mais horas, mas eu tenho um compromisso agora na sequência. Então eu quero saber se tem mais alguma coisa para finalizar. Você quer fazer mais alguma colocação? Não, é o começo de uma conversa, né? Não só de nós, mas de outras pessoas, né? Convidados do colegial. Acho que foi super bacana a gente dialogar assim. Espero que o pessoal tenha gostado também, quem vai ver. E vamos finalizar para não ficar muito grande. A gente tem muita mais coisa para conversar, né? Daria para continuar muito mais. Sim, vamos fazer mais. Vamos convidar mais pessoas, inclusive. Sim. Viu? Então, obrigado aí, obrigado pela parceria, tá? Aprendizado também que veio. E fica aqui, então, o agradecimento também a você que está assistindo o vídeo aí, tá? E, eventualmente, se quiser participar também, deixando comentários no vídeo, ou então propondo, não é? Na medida que a gente puder fazer algum tipo de conferência também com nós aqui, a gente está à disposição. Valeu, galera, então, e obrigado, Luciano, você também. Parabéns pela sua tese, parabéns pela sua dedicação aí na carreira acadêmica. A gente sabe que, né, não é fácil, que é correria. Parabéns para nós. Mas a gente está aqui e estamos na resistência. Com certeza. Valeu, um grande abraço, viu? Até a próxima. Abração. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu ver.